Gente, esse pão com creme de leite que não vai ovos é sensacional, bem fofinho, fica uma delícia e não dá trabalho nenhum para fazer. Eu começo colocando um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, acrescento o açúcar e uma xícara de água bem morninha, mas a água não pode estar quente, senão vai estragar a receita, tem que ser apenas morna. Misturo tudo muito bem para evitar o cheiro de fermento e acrescento uma caixa de creme de leite e vou colocando aos poucos a farinha de trigo. Para essa receita, eu usei aproximadamente 4 xícaras. Fui colocando a farinha de trigo aos poucos e mexendo bastante para já ajudar a desenvolver o glúten da massa nesse momento, para que eu não precise sovar tanto ao final. Na segunda xícara da farinha de trigo, eu já acrescento meia colher de café de sal, mas é a gosto. Essa quantidade fica bem suave no sal. Caso vocês queiram mais salgado, pode colocar uma colher de café de sal e diminuir um pouquinho o açúcar. Passei a massa para uma bancada e fui sovando e colocando mais farinha de trigo aos poucos. É importante ressaltar que essa massa fica bem molinha e macia, gruda levemente nas mãos. Então, se vocês colocarem muita farinha, a massa vai ficar dura e pesada. Depois de sovar mais um pouco a massa, vou acrescentar a gordura. São 2 colheres de manteiga, que também pode ser margarina. E eu vou colocar aos poucos. Vou colocar primeiro uma colher e aí vou sovar a massa. Vai começar a grudar bastante, mas de novo, cuidado com a quantidade de farinha de trigo. E eu vou colocar mais um pouquinho de trigo depois que eu misturar essa manteiga na massa. E aí em seguida eu já coloco a outra colher de manteiga e sovo bem. Acerto o ponto com a farinha e vou sovar por aproximadamente 5 minutos. É uma massa que fica bem molinha e macia, bem gostosa. E aí em seguida eu vou deixar descansar de 40 minutos a 1 hora ou até que dobre de tamanho. Aqui eu esqueci a massa e passou um pouco mais de 2 horas. E inicialmente eu vou tirar todo o ar da massa, apertando bem com as mãos, para depois passar para a bancada. E sempre polvilhe o trigo antes para evitar que grude muito. Vou apertar mais um pouco para tirar o ar da massa e dividir a massa em porções, porque eu vou fazer vários pãezinhos, mas o tamanho é a critério de cada um. Podem fazer 2 pães grandes ou 3 pães menores. Eu dividi em 11 porções e cada porção pesou 100 gramas. Fui pegando cada porção, apertando novamente para tirar o ar, porque essa massa fica com bastante ar. E aí eu vou formando uma bolinha e boleando, na mão mesmo, mas vocês podem fazer isso na bancada. E vou deixar descansar por uns 15 a 20 minutos, a depender da temperatura ambiente. Depois desse tempo, vou pegar cada pão e repetir o processo. Tirar o ar da massa, apertando bem, e novamente vou bolear. Após repetir esse processo com todos os pães, vou deixar descansar novamente por 30 ou 40 minutos, já na forma untada com farinha de trigo e manteiga. E após esse tempo eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Nessa massa não vai ovos, como eu disse no início. Após o último tempo de descanso de 30 a 40 minutos, pincelei com uma gema, mas fica a critério de cada um. Fiz de forma bem delicada e faltaram 2 pães para pincelar, porém tinha acabado a gema. E esse pão fica magnífico, bem macio, fofinho. Façam aí e depois me contem o que acharam. Um beijo e até a próxima receita. Tchau!